Olá turma, tudo bem? E a gente vai dar início a mais uma aula nossa, tá? Nesse caso hoje a gente vai estar discutindo a questão do neocolonialismo e também o imperialismo. Antes dessa aula eu recomendo que, ou depois, assim vocês preferirem, vocês deem uma olhadinha no material sobre é, a Primavera dos Povos, tá? Eu vou estar deixando alguns links aí embaixo para vocês estarem acompanhando. Tem uns vídeos muito importantes porque é um conteúdo fundamental para as discussões desse bimestre, para a gente entender o neocolonialismo e o imperialismo, tá bem? Mas como esse assunto ele geralmente é mais cobrado, ele cai com mais peso nas discussões, eu dei preferência a gente estar abordando ele primeiro, porque semana que vem o nosso bimestre acaba e aí eu vou ter que analisar direitinho o que, é que pode ser feito. Se couber nas discussões, eu tento trazer para vocês aí um material sobre a unificação alemã e italiana, tá? E para entender também a questão a relação de tudo isso aí com as grandes guerras mundiais. Isso aí é fundamental para um andar nas nossas discussões, tá bem? Então hoje a gente vai estar tratando do imperialismo e do neocolonialismo como um fenômeno importantíssimo ali no final, nas décadas finais do século XIX, que vai impactar o mundo de uma maneira muito importante para os eventos vindouros, tá bem? Necessariamente, tá? O neocolonialismo ele vai estar se caracterizando pela imposição de forças, tá, das nações industriais europeias sobre as nações africanas e asiáticas. Essa charge ela configurou muito bem isso, porque quando a gente trata de neocolonialismo, a gente está falando necessariamente dessas indústrias, ou melhor, dessas nações industrializadas tentando impor sua força, tentando se colocar, tá, sobre essas nações africanas, tentando trazer sua ideologia, sua religião, suas práticas para esses povos. Vão haver várias justificativas para isso, que é um dos tópicos que a gente vai estar tentando trabalhar, tá? Dos motivos de estarem tentando trazer isso para esses povos. Uma das teorias muito utilizadas é a ideia da expansão econômica. É uma das que as pessoas mais usam para estar falando sobre isso. Tá? Eu vou tentar trazer ela para vocês, essas teorias, para vocês, para entender. A ideia de expansão econômica diz que o processo de imperialismo ele aconteceu na tentativa das indústrias europeias tentarem transpor os seus lucros para outras regiões. Como assim? Aumentar o comércio. Isso foi muito mais pesado na África, vocês vão entender por que mais para frente, quando eu for falar da Ásia também na aula de hoje. Tá bem? Então eles buscavam expandir sua economia, trazer novos mercados. Que mercado? A África, que era pouco explorada. Então existia uma tendência a isso, tentar trazer novos mercados. As teorias psicológicas elas vão ter um peso muito maior que a econômica, porque necessariamente elas impactam uma discussão mais moral. Tá? Apesar de que a mais aceita, que a gente percebe que as pessoas mais defendem, é a ideia de uma expansão econômica. Mas todas as outras que eu vou expor aqui agora, elas não podem ser descartadas, porque sempre as pessoas estão citando. Tá bem? As teorias psicológicas, elas se baseiam em três. A gente tem a ideia do darwinismo social, que se trata de quê? O povo europeu seria mais desenvolvido. Lembrem daquelas ideias de Darwin, daquilo que a gente discutiu nas nossas aulas de história. E por isso eles teriam a missão de levar essa civilização, de levar para os africanos toda a civilização que eles conhecem, todo o conhecimento, todo o desenvolvimento. Bem lógico, tá? Porque a gente trata necessariamente de uma questão pautada em mais em preconceito. Outra teoria muito utilizada é a ideia do cristianismo evangélico, a ideia de levar a fé cristã para os povos da África que estavam em pecado. Era outra justificativa que era usada para tentar explicar esse imperialismo europeu aí no continente. Além da ideia do atavismo social. A palavra atavismo ela está ligada a instinto. Então, a terceira justificativa diz que o homem naturalmente ele tem um instinto de conquista. Ele busca conquistar. Ele busca dominar uma região. Então, esse atavismo social ele seria usado para tentar justificar o neocolonialismo através do instinto do homem dominar novas áreas e desbravar outras coisas. Além das teorias sociais, que vão dizer que vai existir uma fraqueza ali no continente e tudo mais, e
isso seria suprido com essa dominação. Além também de teorias diplomáticas que vão estar falando que tudo está relacionado a acordos judiciais ou melhor, acordos territoriais e tantas outras questões. Tá? Que por sinal tem sido crescente essa visão desse pensamento diplomático aí, mas eu não vou estar trazendo para vocês porque é uma coisa que precisa ser amadurecida com mais tempo de debate. Tá? O que vai tratar necessariamente essa divisão do continente africano, ou melhor, o que vai sacramentar, por assim dizer, esse neocolonialismo, é a Conferência de Berlim. Qual é a desculpa da Conferência de Berlim inicialmente? Ela vai ser, como posso falar para vocês aqui, montada com qual desculpa? Vai se dizer que a Conferência de Berlim iria servir para tratar de assuntos comerciais sobre o território da África. Mas, na verdade, o que a Conferência de Berlim fez, literalmente, foi partir a África. Foi dividir a África entre as nações europeias. Aí a gente não tinha nenhum acordo econômico, nem nada bonitinho, como se queria se pensar dizer. Na verdade, a gente teve um corte mesmo do continente africano, tá? Sobre as nações europeias. Necessariamente, a Conferência de Berlim, que ela vai de 84 até 85, ela vai acabar delimitando o território africano. Tanto que se vocês analisarem o mapa da África hoje, vocês vão ver várias linhas retas. Essas linhas, muitas dessas fronteiras, elas foram criadas justamente pelos europeus. Então ali a gente não tem fronteiras naturais ou fronteiras criadas pelos próprios povos africanos. Foram fronteiras criadas pelos europeus para dividir a África. E aí a gente tem problemas, porque essas fronteiras elas vão acabar unindo povos rivais dentro do mesmo espaço. Então, dentro de um mesmo território, nós tínhamos tribos e inimigas. Um caso muito particular que a gente tem, que vai eclodir ali no século XX, é a guerra entre Hutus e Tutsis em Ruanda. Isso virou até filme. Pesquisem depois, tiros em Ruanda, é interessante. Tá? Fora várias outras nações que vão estar entrando em conflito aí. E isso aí gera um debate que eu vou ter que trazer para vocês também, porque a, a, a questão do neocolonialismo ele acabou servindo de vitrine para as nações europeias mostrarem o seu poder bélico. Porque lembrem que a gente está falando de um período diretamente associado à segunda revolução industrial, onde o motor a combustão estava em alta e a produção de máquinas de guerra também. Então muitas dessas máquinas de guerra elas acabaram estreando aí nesse processo de neocolonialismo. De que forma? Uma nação apoiava um grupo, necessariamente apoiava um grupo africano, enquanto outra nação europeia ali apoiava outro grupo africano. E aí eles acabavam lutando entre si e as armas que eram usadas são essas armas europeias. Esse meu argumento está baseado num artigo de Godfrey. Tá? É um autor africano, ele tem um texto maravilhoso, um artigo muito bom. Tá? Eu posso até disponibilizar para vocês futuramente. Ele é curtinho, rapidinho, vocês leem. Tá? Mas serve demais para a gente entender essa questão. Então, voltando a esse debate inicial, a própria divisão da África ela só vai ser possível, ela só vai ser sacramentada, ela só vai acontecer de fato porque havia muitas divergências entre as nações africanas. E isso vai possibilitar que os conflitos entre essas nações eles aumentem muito mais. E aí acaba enfraquecendo as alianças e permitam que os europeus cheguem bem mais forte aí. E aí a gente tem uma diferença entre a África e a Ásia, que no geral, no todo, o processo de neocolonialismo e o imperialismo ele não vai ser muito diferente das nações não. A diferença é que a Ásia ela foi fortemente explorada desde o período colonial. Então, os asiáticos já sofriam uma pressão imperialista muito grande, tá? Desde o período colonial, desde o século XVII por aí, ou até mais antes, ou melhor, até anteriormente que isso, tá? 17 por aí, 16, final do 16 talvez. Então, os povos asiáticos eles já tinham essa relação com os europeus. Enquanto que os povos da África eles eram bem mais margeados. Se a gente for fazer uma análise, não houve um avanço para o centro do território. Isso acontece aí no neocolonialismo. Tá? Então, necessariamente, os impactos na África foram muito maiores do que necessariamente na Ásia nesse sentido. Não estou diminuindo aqui os problemas que vão acontecer na África, na Ásia, tá bem? Mas sim em comparação em paralelo,
a gente acaba vendo um impacto repentino bem maior dentro do continente africano, apesar de que as perdas no continente asiático também foram enormes. Mas aí segue a discussão, tá bem? E aí eu deixo para vocês esse exercício aí no livro, coisa pouca, vocês fazem rapidinho. E lembrem de preencher o questionário online, viu gente? Coisa rápida, vocês fazem tranquilo, não tem problema. E qualquer coisa entre em dúvida, tirem dúvidas aí. Eu tô vendo o terceiro ano muito parado, interagindo muito pouco. Vamos agir, viu gente? Valeu, obrigado e até mais.